Olá pessoal, estamos vivendo dias difíceis. O medo, a tristeza tomam conta de muitas famílias e a ansiedade, que já fazia parte do nosso dia a dia, tornou-se ainda mais intensa. Diante desse cenário, convidei a psicóloga Camila Nunes para esclarecer algumas dúvidas. Camila, como lidar com a ansiedade e o medo sem comprometer a nossa saúde emocional? Primeiro é importante a gente deixar claro que o medo é uma reação natural. A ansiedade, que está lá dentro da família do medo, é uma reação natural do nosso organismo, ela é fisiológica e ela vem diante de uma situação que é ameaçadora, ela aparece diante de uma situação de perigo. Então, com essa situação da pandemia, é muito natural que a gente responda de forma ansiosa. Por quê? É o nosso cérebro entendendo esses estímulos novos, captando o que está acontecendo e se preparando para uma adaptação. Ele está se preparando. Se ele tem que reagir a tudo isso, se ele tem que fugir de tudo isso. Então, é muito natural que a gente sinta medo, ansiedade, preocupação. Um primeiro passo que eu dou, uma primeira dica que eu dou para os meus pacientes, para quem está se sentindo muito ansioso, é não se cobrar, não sentir, né? Porque quanto mais a gente se cobra, não sentir determinada emoção, mais forte ela fica. Então é importante a gente entender isso que a gente está sentindo, né? E isso só é um motivo de preocupação, né? Vamos pensar que essa ansiedade ela é importante para a nossa adaptação. Então, ela só vira motivo de preocupação se ela for intensa demais. E aí, ao invés dela estar ajudando nessa nossa adaptação, ela está atrapalhando para que a gente se adapte a esse contexto novo que todos estamos vivendo, né? Um segundo passo, uma segunda dica que eu dou é filtrar todas essas informações que chegam para a gente. A gente tem muitas informações de vários meios possíveis, TV, internet, rádio, WhatsApp, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente viva constantemente essa sensação de perigo, essa situação ameaçadora. Então, é muito importante a gente filtrar tudo isso que chega, não ficar consumindo excessivamente essas informações para a gente poder dar atenção às outras áreas da nossa vida. E uma terceira dica, um terceiro passo para lidar com a ansiedade é se cuidar, é seguir as orientações que os órgãos, que as autoridades estão passando para a gente. Evitar aglomeração, realizar o isolamento social quando é possível, fazer o uso da máscara, do álcool em gel. Então, fazer a sua parte para se proteger e para proteger também quem está perto de você. A pandemia movimentou a rotina das famílias, crianças em casa, energia sobrando. Como administrar paciência dentro deste cenário? Pois essa questão da rotina, de ter mais paciência em casa, passar muito tempo em casa com as crianças, realmente tem sido bem desafiador, tanto para os pais quanto para as crianças também, né? Não poder sair de casa para uma atividade de lazer acaba fazendo com que toda essa energia fique ali condensada, né? Porque não pode sair para extravasar nem a criança nem os pais. Fora a gente tem que lidar com inúmeras atividades, com as tarefas domésticas, com as atividades escolares dessa criança, porque estão todas vindo para casa para essas crianças fazerem. Os pais não estão necessariamente afastados do trabalho, eles só estão trabalhando home office. Então, tem muito mais tarefas para serem organizadas e que as famílias precisam dar conta, né? Isso acaba muitas vezes gerando mais irritabilidade, mais impaciência, porque fica tudo aqui para a gente organizar e administrar. Muitas vezes a gente organiza a nossa vida a partir de marcadores externos. Então, é o meu horário de trabalho e aí vou passar no trabalho de 8 da manhã às 5 da tarde e as outras atividades eu vou encaixando ali. Saio do almoço, levo a criança na escola. Então, a gente vai criando a rotina a partir desses marcadores. Em casa, na quarentena, a gente não tem, né? Então, a gente precisa criar uma rotina. Uma dica que eu dou é crie uma rotina, estabeleça uma rotina com horários para você fazer as atividades com a criança, com horário para você se dedicar ao seu home office, com horário para você realizar as suas tarefas domésticas. Se tiver mais de um adulto na casa, compartilhar as atividades. É muito importante que todos estejam envolvidos nessas atividades
que precisam ser administradas no período da quarentena, né? Para que ninguém fique sobrecarregado. E até para que um adulto, né, os adultos também tenham um tempo mais livres também, porque muitas vezes as crianças, elas consomem muito do adulto. E em casa, algumas estão com a ideia de que o pai e mãe estão ali o tempo inteiro para ficarem com eles. E não é bem assim, né? Então, uma estratégia é fazer essa rotina, distribuir tarefas. Ela não precisa ser uma rotina militar, não precisa ser seguida à risca, mas é importante que isso norteie as atividades dentro de casa, né? Para a gente conseguir chegar no final do dia um pouco menos estressado, um pouco menos sobrecarregado, tá? Essa é uma dica. Como organizar o tempo no período de quarentena? Pois é, até pouquinho tempo atrás a gente estava se queixando com uma falta de tempo, né? Que gostaria de ter mais tempo para estar com os filhos, ou para realizar uma atividade de lazer, ou para aprender algo novo. E agora a gente tem um tempo maior, né? Por conta de todas as restrições que a gente está passando. E tem hora que a gente fica assim perdido, né? E aí, agora eu tenho tempo, mas estou perdido no meu tempo. Então, eu acho muito importante a gente não se cobrar 100% de produtividade, 100% de aproveitamento, 100% do tempo. Até porque a gente já sabe que toda essa situação, ela gera um estresse muito grande, porque a gente está administrando coisas que até então a gente não precisava administrar, a gente está lidando com a ansiedade. Então, ninguém vai usar esse tempo, poxa, super maravilhosamente bem, né? Mas, para você aproveitar melhor o seu tempo, tente, né? É importante a gente buscar ler um livro, realizar aquelas atividades que dão prazer pra gente. Então, quem gosta de ver filme, coloque lá em dia todos aqueles filmes que você gostaria de ver. Quem gosta de ouvir música, ouça as músicas que gosta. É muito importante nesse período, para a gente gerenciar o tempo, a gente tentar manter organizado horários regulares para dormir, para acordar, para fazer as refeições. Então, isso vai ajudando com que você crie momentos em que você precisa se dedicar à manutenção da sua vida, né, à manutenção da sua casa, e momentos em que você pode ficar mais livre também, fazendo aquelas coisas que você gosta, aquelas atividades de lazer. É importante que você se comunique, que você converse com familiares, com amigos. A gente tem hoje o recurso da tecnologia, videochamadas, que dá aquela sensação de que a gente está juntinho com a pessoa que a gente gosta. Então agora é hora da gente usar e abusar desses recursos, né? Tem muitos cursos online que disponibilizaram para as pessoas que esse curso fosse feito de forma gratuita no período da pandemia. Então tem muitos conteúdos bacanas. Então aproveite para estudar, para aprender algo novo, aquilo que de repente você sempre quis aprender, mas nunca teve tempo. Aproveite para estar com seus filhos. Você que tem filhos em casa, eu li uma pesquisa recentemente que as casas que têm crianças passam pela pandemia de uma forma um pouco mais leve. A gente sabe que criança dá muito trabalho, que criança demanda muito, que criança chama toda hora, mas a criança também traz um movimento diferente. Então você que tem criança em casa, aproveite, veja um filme com seu filho, com a sua criança, com seu adolescente, faça alguma brincadeira, cuide da sua casa, né? Faça a manutenção da sua casa, porque isso também é importante para a sua saúde mental. Busque se movimentar, se exercitar. A gente tem muitos conteúdos também na internet com professores de educação física ensinando você a fazer atividade física em casa de forma segura. Então, aproveite a tecnologia nessa hora a seu favor. Obrigado, Camila. Participem, dê suas sugestões no nosso blog Lado a Lado com você.